Nesse trabalho, vamos explicar a diferença e a história dos saneantes e os sanitizantes, desde a sua origem até o nosso uso atual. A primeira diferença entre os saneantes e os sanitizantes é que os saneantes são produtos feitos para manter superfícies limpas, então para ilustrar móveis, para limpar vidros e esses tipos de coisas. Já os sanitizantes são produtos feitos para matar ou eliminar vírus ou bactérias. E vale ressaltar que um local limpo não significa que ele está totalmente livre de germes e bactérias, e que eles podem sim ameaçar a nossa saúde. Por isso, é muito importante ressaltar a importância dos saneantes e os sanitizantes. É importante ressaltar e constar que a higiene é um hábito muito antigo. Desde os primeiros povos egípcios ela já existia, mas com o tempo ela foi se perdendo. E com a perda dessa higiene e a falta de banhos, limpezas de mãos e higienes no geral, o primeiro impacto que vemos, a sua consequência, foi a peste negra, que causou a morte de 30% da população europeia. Com isso, as pessoas foram crescendo cada vez mais, mas a cidade não tinha um planejamento e nem um preparo para tal situação. E como os produtos sanitizantes e saneantes, no geral, não eram tão utilizados naquela época por conta da perda da higiene, surgiu a peste negra, que foi uma doença muito triste que levou mais de 30% da população europeia. É importante mencionar também que em 2008 nós tivemos um marco histórico, em que a maior parte das pessoas passaram a viver em zonas urbanas. Então, elas migravam de zonas rurais para zonas urbanas. Porque até então, a maior parte da população estavam concentradas nas zonas rurais. Com isso, com esse deslocamento de zona rural para a zona urbana, teve um grande desenvolvimento de produtos de limpeza e saneantes no geral. Porque conforme as pessoas vão migrando e vão tendo mais acesso, é importante que seja desenvolvido produtos cada vez mais eficientes e com variedades maiores. Vamos falar sobre a importância dos saneantes hospitalar e o domiciliar. O hospitalar precisa ser 100% concentrado. Isso significa que ele é um produto mais forte. Ele elimina cerca de 99,9% de bactérias e vírus de forma efetiva. Já para o uso domiciliar, recomenda-se a diluição em 50 ou 60% de água, às vezes até mais, ou seja, uma diluição de 10% a cada 100 gramas de água. Existe um teste de eficiência para os sanitizantes, chamado de ATP de bioluminescência, na qual ele identifica seres vivos que estão ali presentes, seja em maçanetas, corrimão, lugares que estão em contato com centenas de pessoas diariamente. Através de um equipamento chamado luminômetro, é possível validar a eficiência da limpeza, usando um cotonete para limpar a superfície avaliada e compará-la com uma escala em 1 RL, que significa unidade relativa da luz, assim comparando os valores obtidos na mesma. É importante falar que o primeiro produto de limpeza que tivemos foi o sabão, que nada mais é uma gordura animal, que na época era usada a gordura de porco, mais cinzas e uma base. Antigamente, eles tinham um ritual sagrado para os guerreiros romanos. Então, os guerreiros que iam para a guerra, ao voltarem de suas batalhas, que eram muito árduas, de batalhas difíceis, eles tinham direito a tomar um banho com o sabão, e que significava a limpeza do corpo e da alma. Existem, assim como o sabão, uma diferença entre detergentes e sabão. O detergente foi criado em 1916 e o sabão em pó
que também é detergente, porém em forma de pó, chegou ao Brasil apenas em 1953. E essas informações são muito importantes, pois mesmo com esses desenvolvimentos, mesmo com toda a necessidade de higienização, é um país muito tardio. Foi possível notar nesses últimos 2 anos de pandemia muitas propagandas voltadas para esse tipo de produtos, principalmente a água sanitária, que era recomendado lavar todos os produtos que você comprasse do mercado, principalmente as frutas e verduras. A partir dessas propagandas, o consumo dos desinfetantes aumentou. Tivemos também um alto consumo de água oxigenada, detergente, sabão, fazendo com que as empresas desse ramo da higiene lucrassem muito nessa época tão difícil que foi a nossa pandemia do coronavírus. E muito bom também para a sociedade como um todo. E não podemos deixar de falar sobre a importância de nos cuidarmos uns dos outros. Identificar e separarmos os lixos corretamente é um ato muito importante. E um detalhe de extrema importância é evitar de reutilizar as embalagens para outros fins, pois neles contém resíduos que podem ocasionar problemas futuros. Então, continue lavando as mãos e se cuidando sempre. E lembre-se, mande seu lixo para a lixeira certa.